Gente, tudo bem? Vamos lá para mais um Desvendando Juridiquês. E a gente vai continuar aquela questão. Quem é quem no meu processo? Hoje a gente vai falar sobre o juiz e o promotor. E eu te aconselho a ficar nesse vídeo porque eu trouxe algumas coisas que ninguém fala para você. Então vamos lá. Bom, quem é o juiz? Aline, eu já sei. O juiz decide o meu caso, ele julga a minha causa. Tá, beleza. Mas você sabia, e você já parou para pensar, que o juiz ele tem que ser equidistante das partes, ou seja, ele tem que manter uma distância igual entre as duas partes? Isso significa que ele não pode ter contato mais íntimo com nenhuma das partes, ou seja, ele não pode ser amigo, não pode ser inimigo, não pode ser marido, não pode ser esposa, não pode ser nada da outra parte. E quando eu falo em parte, vocês têm que pensar promotor, advogado da parte contrária, o seu próprio advogado, a outra parte propriamente dita, o réu, o autor, entendeu? Então a gente tem que pensar que o juiz, para ele ser imparcial, ele tem que estar distante das partes. Isso significa, no caso prático, que se você souber que o juiz que está julgando seu caso, seu juiz, né? O juiz que está julgando seu caso, ele é marido, irmão, parente ou ele é amigo, inimigo de alguém do processo, você tem que avisar o seu advogado, tá? Porque essa é uma das causas que geram impedimento e a suspeição do juiz, ou seja, ou ele vai ser impedido para julgar a causa ou ele vai ser suspeito para julgar a causa, tá? Gente, aqui não é investigação sobre o juiz, são só meios que estão previstos na lei para que o julgamento seja imparcial, porque ninguém quer ser julgado ou ninguém acha legal ser julgado por um juiz que fala no WhatsApp com o promotor da causa sobre o processo. Daí o julgamento não tá sendo imparcial, entendeu? Então é bom a gente saber sobre isso. E quando a gente fala de Ministério Público, sempre me perguntam uma coisa. Ai, doutora, mas o parecer do Ministério Público, o juiz é obrigado a seguir? Não. Por quê? Porque o juiz tem vários meios de se convencer, né? Ele precisa motivar a sua decisão, falar por que ele chegou naquela conclusão, mas ele pode ou não seguir o parecer do Ministério Público. Então, afinal, qual que é o papel do promotor de justiça, né, do Ministério Público? Vamos lá. O Ministério Público, no âmbito criminal, ele é parte do processo. Então, ele que vai denunciar as pessoas, ele vai recorrer, ele é parte do processo, ele é o órgão da acusação. Então, somente a ele, com algumas exceções, somente a ele é dado esse poder de acusar alguém criminalmente, beleza? Mas quando a gente vai para a área civil, o papel do Ministério Público não é ser parte do processo, mas sim ser fiscal da ordem jurídica, ser fiscal dos interesses individuais. E, em alguns casos, de pessoas mais vulneráveis, como criança, adolescente, idoso, ele tá muito de olho porque essas pessoas são vulneráveis, beleza? Então, na área civil, o Ministério Público ele vai dar pareceres, opiniões, e ele não é parte do processo, tá? Então, o que acontece? Quando ele emite um parecer, o juiz vai analisar com base nas provas e vai chegar nas suas próprias conclusões. Então, não é vinculativo o parecer do Ministério Público, tá? E aí, é legal a gente entender que o papel do Ministério Público é fiscalizar a ordem jurídica. Então, ele tá de olho, tá vendo se a Constituição tá sendo cumprida ou não, se tem algum problema grave. E o mais legal que eu acho que eles atuam é que eles conseguem pleitear direitos coletivos. Como assim? Eles entram com ações civis públicas, que a gente chama, para pleitear, por exemplo, um caso que uma instituição financeira cobrou uma tarifa ilegal. Quase não acontece. Aí, o que eles fazem? Eles entram com essa CP, e nessa CP eles vão pleitear direitos dos consumidores, ou seja, uma coletividade. E aí, no final disso, ou eles podem pedir para a instituição financeira devolver para os consumidores de tal a tal data, que já aconteceu muitas vezes, ou eles podem, por exemplo, pedir para a instituição financeira pagar dano moral coletivo e investir esse dinheiro em alguma coisa para o coletivo, entendeu? Então é muito legal, porque eles estão sempre de olho aí na ordem jurídica, vendo se os nossos direitos estão sendo preservados. O Ministério Público ele tem um papel incrível, ele atua em várias frentes, né, e não só na área criminal. Então, o promotor de justiça é essa pessoa que vai ficar de olho. E quando a gente fala em juiz, eu queria trazer para vocês que o juiz, a depender do lugar que ele tá, ele vai ter nomes diferentes. Como assim, Aline? O juiz, em primeiro grau, ele é juiz, ou seja, juiz do fórum. Quando você recorre ao tribunal, ele é desembargador, o nome é desembargador. E quando você recorre aos tribunais superiores, o nome vai ser ministro. Então, tem o ministro do STF, o ministro do TST. Mas atenção, não confunda o juiz ministro com o ministro de Estado, que é o ajudante do presidente da República, que é o ministro da Educação, o ministro da Cultura,
o ministro disso, o ministro daquilo, que inclusive pode ser trocado a qualquer momento, como aconteceu hoje, por exemplo. Beleza? Então, juiz, ministro e o ministro de Estado, que é o ajudante do presidente da República, que não tem nada a ver com o juiz, ok? Bom, gente, é isso. No próximo a gente vai trazer mais termos jurídicos. Curtam esse vídeo, compartilhem e fiquem com a gente. Obrigada!